Gente, hoje nós vamos ter um bate-papo tão importante, tão legal. Eu vou te dizer que é um dos melhores médicos que eu conheço, não só com a capacidade profissional, mas a capacidade brilhante de ser um médico, um homem humanizado. Isso faz toda a diferença quando o assunto é saúde. E mais do que isso, é a gente ter uma saúde integrada, que é a gente saber o quanto que as emoções interferem no físico e vice-versa. Hoje com a gente, Dr. Ciro Massi, uma honra ter você com a gente no Bom e do Melhor, viu, Ciro? Olá, Kátia, muito prazer em revê-la, ou melhor, reouvi-la, né? A pandemia não deixa a gente se rever. Menino, esse negócio tá meio complexo, né? Tá complicado, viu? Tá complicado. Tédio também estressa, né? Tédio também estressa, mas aí que eu achei interessante quando eu vi esses dias no seu Instagram, você falou justamente sobre esse assunto que eu falei pro Danilo ainda, vamos abordar isso, que isso é muito interessante. O quanto que as emoções da gente podem, de fato, afetar o nosso coração. Aí eu falei, mas gente, eu não fazia ideia do quanto que isso transformava a vida das pessoas de uma forma, muitas vezes, que poderia levar para um caos, né, Ciro? Sim, várias pesquisas internacionais já confirmaram que é uma via de mão dupla, né? Na verdade, a gente divide o corpo e a mente por uma comodidade estatística, por uma comodidade de pesquisa. Mas é uma coisa só. De qualquer maneira, são vias de comunicação neuronais e hormonais que funcionam tanto do cérebro para o corpo, nesse caso o coração, quanto do coração para o cérebro. Um afeta o outro e pior, criam ciclos viciosos, né? Aí um começa a complicar. Exemplo, o cérebro começa a provocar doença do coração e a doença do coração começa a afetar o cérebro, afetando, por exemplo, as emoções, que pioram mais ainda o coração, né? É importante a gente conhecer esses aspectos para poder lidar com isso, quebrar um pouco esse ciclo, né? Agora, há uns anos atrás, gente, para você que não sabe, o doutor Ciro conseguiu identificar o que eu tinha. Eu tinha uma desbiose severa, que era justamente isso. Eu tinha um grau de estresse muito grande, cortisona lá em cima, e, ao mesmo tempo, o intestino permeável. Então, todas as químicas, as porcarias que o corpo deveria eliminar, ficavam presas, porque o intestino ficava como se fosse uma rede de pesca aberto. E eu fiz um tratamento com o Dr. Ciro, que foi fantástico, que justamente equilibrava a emoção, o intestino, e o intestino, que era o segundo cérebro, movimentava o corpo todo. Mas eu não imaginava que o coração também recebesse uma influência assim, e ao mesmo tempo do estresse ou de outras emoções também, como a depressão, a ansiedade, Ciro? Toda e qualquer emoção afeta, né? A gente passa, por exemplo, no caso da ansiedade, quando você enfrenta uma situação mais agressiva, como a pandemia, por exemplo, num primeiro momento, o corpo se prepara para lutar ou fugir do agressor. Então, o hormônio que é liberado predomina a adrenalina e prepara o seu organismo realmente para brigar contra aquilo que está te agredindo, né? Nesse momento, o coração começa a bater mais rápido, a pressão arterial aumenta, o cortisol também é modificado, o organismo inflama, e a sensação subjetiva normalmente é de ansiedade, inquietação e preocupação, antecipação de problemas. No coração ele é afetado principalmente na frequência cardíaca, os batimentos são alterados, a pressão arterial também modifica, né? É famosa, né? Aquela hipertensão arterial de quem está mais nervoso, né? Por isso que se faz alguns exames específicos, como o MAPA, que é um monitoramento de 24 horas, para ver se aquilo é emocional, se durante a noite também está acontecendo, enfim. Esse é o primeiro momento. Num segundo momento, o organismo ele sai dessa reação de luta e fuga e ele vai para uma reação de imobilização, né? Ele tenta se fingir de morto. É comum você ver aí os filminhos, né, nas redes sociais de algum bicho que se finge de morto para o agressor ir embora, né? Existem vários. E o ser humano, que nós somos animais, também tem essa mesma reação. Nesse momento em que o teu organismo, de uma maneira automática, percebe que lutar ou fugir é impossível diante de uma determinada situação, por exemplo, da pandemia, ele pode entrar nessa situação de se fingir de morto, né? Predomina o sistema nervoso parasimpático, como é conhecido, e o indivíduo entra num estado de depressão.
né? Aí esse estado de depressão também afeta o coração, né? Mas ele afeta de uma forma crônica? Ou quer dizer, enquanto você está naquele estado de depressão, de ansiedade, você é afetado, e aí depois que você consegue se medicar e ali fazer todas as mudanças na sua vida, ele volta ao normal? Ou é como se tivesse deixado uma marca mesmo, como um infarto, vai? Que você perde uma parte do coração, em definitivo. Para algumas pessoas que já sofrem de problema de coração, esse é o fator de desbalanceamento. É o que pode agravar, desencadear algum problema mais grave. Mas para a maioria das pessoas, não. Aqui é localizado. No caso da depressão, por exemplo, é um motivo que a gente consegue entender com certa facilidade, né? A pessoa que está deprimida, ela não se cuida. Ela não tem vontade de fazer atividade física, ela esquece de tomar o remédio, ela vê o futuro com muito pessimismo, ela não vê esperança no horizonte. Então, ela deixa de lado as medidas que ela deveria fazer, como ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, e muitas vezes também abusa, né, de álcool ou de tabaco, de cigarro, que só piora a doença do coração. O primeiro motivo que um transtorno psiquiátrico atua no coração é porque ele muda os hábitos de vida, né? Uhum. A pessoa que está muito ansiosa esquece de comer, né? Ou come muito rápido, e principalmente a pessoa depressiva, ela abandona os hábitos de vida saudáveis. Esse, Kátia, é o primeiro motivo de que a doença do coração pode ser agravada pelas emoções. Mas aí vem o próximo passo, que seria o contrário, né? Uhum. A enfermidade cardíaca propiciar um desenvolvimento de transtorno emocional. A princípio, assim, a gente pensava, né, muitos anos atrás, a gente falava assim, bom, claro, né, a pessoa teve um infarto, ou ela está com falta de ar, pressão arterial, ela está mais irritada com isso, ela está mais... normal, né? Normal, né, uma reação secundária, né? Uhum. Mas não é bem assim. As várias doenças do coração, a gente não sabe ainda se é causa ou consequência, mas de qualquer maneira, ela está relacionada com uma grande inflamação generalizada do organismo. E essa inflamação no cérebro provoca alterações neuropsicológicas, neuropsiquiátricas importantes, né? O Covid, por exemplo, que está aí, nas pessoas que sobreviveram, né? Ele está dando alteração em 30% das pessoas. 30% das pessoas que tiveram Covid tem como sequela alteração neuropsiquiátrica, né? Puxa, por quê? Porque esse estado de inflamação afeta o cérebro. Então, assim, não é só uma questão psicológica, não é uma coisa tão lógica assim, olha, teve infarto, agora, claro, vai ficar deprimido, né? Não é não. Tem um estado de inflamação que afeta o organismo. Mas você uma vez me disse que quando a gente come de uma forma errada, o sangue fica muito ácido. E o sangue ácido propicia também um estágio de inflamação maior e também um estágio para doenças que a gente pode ter lá um fundo genético também e se agravar essa situação ou antecipar. Com a pandemia, isso tudo, mais o estresse, a gente pode ter isso, vamos dizer, duplicado também? Aumentou. Se duplicou, triplicou, quintuplicou, de coração não sei dizer, né? Uhum. Mas assim, que aumentou, né, a possibilidade. Você veja, muita gente que antes fazia uma alimentação saudável, hoje até mesmo no home office, né? Não tem tanta oportunidade de comer de uma maneira calma, acaba pedindo aí alguma coisa pelo celular, né? E engole lá um almoço para tocar o pau, né? A alimentação que inclui principalmente refrigerantes de cola, ela não é boa para o organismo, né? O que é bom para o organismo? Você faz duas perguntas, né? Uhum. Isso nasceu do amor de dois animais ou isso nasceu da terra, né? Uhum. Refrigerante de cola vem do amor de dois animais? Não. Não vem não. Uma árvore que nasça refrigerante de cola? Não vem não. É verdade. Agora, até para quem toma muito refrigerante à base de cola, uma vez o Dr. Ciro me disse que um copo de refrigerante que a gente toma, para a gente limpar os efeitos nocivos desse refrigerante no corpo, são 32 copos de água, né, Ciro? Não, 32, olha, acho que no mínimo, é muito ruim. Daí para mais, né? 32, normalmente assim, você sempre tem que diluir alguma coisa de ruim que está entrando no seu organismo, né? Então, se é um refrigerante de cola, ou se é café com cafeína, café desidrata, né?
Por exemplo, uma xicrinha de café, você normalmente deveria tomar 3 xícaras de água, porque você vai perder o equivalente a 3 xícaras de água, porque ele é muito diurético. Né? Oi? Eu vou diluir esse mal que está me fazendo esse café, Isso. por exemplo, o refrigerante de cola. Isso, né? Mas, assim, e uma coisa acaba afetando a outra. Por exemplo, você, em função da pandemia, da ansiedade, você tem aí um cansaço e ingere mais café, mais cafeína, né? Aí, o que vai acontecer? O que está acontecendo o tempo todo afeta o teu sono. Você vai ter insônia, né? A insônia crônica, persistente, não é insônia de um dia por semana, eventual. Eu estou falando de uma insônia que dura aí 3 semanas, 6 semanas de duração, né? Ela chega a aumentar o risco de hipertensão arterial em 30%. Né? Puxa vida, tudo isso? É muita coisa. Muita coisa, né? Então, assim, a gente não pode deixar passar, não. Tá com uma insônia que é crônica, repito, não é aquela insônia eventual, não precisa ser correndo atrás de médico porque dormiu mal uma noite, né? Mas, assim, passa uma semana, passa 2, passa 3. Tá acordando lá às 4 da manhã, não consegue dormir de novo, né? Tá tendo que tirar uma soneca durante o dia para reparar o sono da noite. Porque soneca durante o dia, Kátia, é uma coisa muito boa. Ela faz mas bem é só para relaxar, né? Isso, é para recuperar energia, não é para compensar uma noite mal dormida, né? Então, você tem que ter uma noite bem dormida. Quando você sabe que você dormiu bem, você acorda descansado. É bem simples, né? Não é porque dormiu 8 horas, 10 ou 6, você tem que acordar assim 10, 0 bala, né? Tem que acordar e falar, bacana, vamos vamos para mais um dia de desafios, né? E a pessoa estressada, né, ela não consegue, além do sono não tá satisfatório, ela não consegue encarar as dificuldades como desafio, ela consegue encarar as dificuldades como um baita de um problema que ela vai ter muita dificuldade em superar, né? As pessoas deprimidas têm muito isso, né? Elas não conseguem encarar uma dificuldade como uma chance de aprendizado, uma chance de aperfeiçoamento, um desafio a ser vencido, né? Eu costumo dizer, não sei se dizer, Cátia, mas eu costumo dizer direto para os meus pacientes o seguinte: paz eterna é frase de cemitério, é só para quem está É verdade, aqui jaz, né? Quem já era, né? Agora, quem está vivo tem problema. Então, qual é a minha grande meta do tratamento, né? Como psiquiatra integrativo? Te colocar em condições de enfrentar os problemas, porque eles vão vir. Você não precisa nem criar. É inevitável, né? Inevitável. Você sempre espera, porque você vai ter problema. Faz parte do tá vivo, né? Ô, doutor... Então, a grande missão de um psiquiatra, dos profissionais de saúde mental, é colocar a pessoa em condição de enfrentar os problemas, porque eles vão vir. Doutor, você sabe que os nossos ouvintes estão aqui repercutindo a entrevista e tem algumas dúvidas aqui, né, com relação a uma tristeza profunda, não é reflexo do momento que a gente está passando, não é esse luto coletivo que não passa, né, já estamos há mais de 14, chegando a 15 meses aí da Covid, a depressão, a crise de ansiedade e a síndrome do pânico. Quais as diferenças, as semelhanças entre essas síndromes, entre essas crises? Então, assim, nós temos o nosso cérebro, ou melhor, o nosso organismo, ele tem vários sistemas que detectam o que está acontecendo ao nosso redor e reagem, né? Por exemplo, eu entro num lugar que a temperatura está mais baixa. Tem um sistema que detecta a temperatura, eu vou ter uma sensação de frio, meu corpo vai reagir com tremor, eu vou começar a me encolher, aí eu ponho uma blusa, né? Tomo uma bebida quente. Ou, ao contrário, eu entro num lugar que a temperatura está muito elevada. Eu vou ter uma sensação corporal que a gente chama de calor. E aí eu vou tomar água, ligo o ar, enfim, né? Tomar um banho. Eu dou um jeito de diminuir a sensação de temperatura. E existe um sistema chamado Sistema de Resposta a Ameaças. Esse sistema todos nós temos, tem que ter. Se eu estou atravessando uma rua, vem uma figura tenebrosa, vaza, sai correndo. Você não vai ficar parado, não. Não, né? Nem dá, né? Nem dá. É isso aí, Kátia. Então, assim, esse sistema de resposta a ameaças pode desregular. Todos nós conhecemos pessoas que sentem mais frio que a maioria das pessoas, ou sentem mais calor que a maioria das pessoas. Existem pessoas que sentem mais medo, mais ansiedade que a maioria das pessoas, porque é esse sistema que está desregulado, né? Então, a ansiedade crônica, a ansiedade generalizada, ela é sinal de que esse sistema desregulou. Esse sistema, quando ele desregula, ele pode dar origem a uma ansiedade que é crônica, persistente, principalmente voltada para a preocupação, ou pode dar origem a crises de medo agudo, abrupto, não é medo, não é paura, né?
seguido de sintomas corporais que lembram uma morte iminente. Se persistir durante um bom tempo, a gente chama de síndrome do pânico, ou transtorno de pânico. Eles são parentes, mas não são a mesma coisa, né? Então, a ansiedade generalizada é a preocupação crônica, é o reflexo de que esse sistema está alterado de maneira crônica. A crise de ansiedade é quando esse sistema se manifesta de maneira abrupta, com muitos sintomas, principalmente mentais, né, de preocupação e também corporais, por exemplo, aperto do peito. E a crise de pânico são normalmente crises mesmo, de medo agudo, quer dizer, também vem desse sistema que está desregulado, mas que se manifestam de uma maneira muito, muito abundante e que lembram morte iminente, seguido de paura mesmo, né? Outras pessoas já estão numa segunda fase, né? Não necessariamente ela passa por todas essas fases, né? Isso tem que ficar claro. Mas muitas pessoas, primeiro, têm uma ansiedade generalizada, então elas tentam resolver as situações de vida, elas não conseguem e acabam entrando em depressão, né? Então, é uma máxima em psiquiatria que toda ansiedade mal tratada, que não foi bem tratada, ela acaba gerando uma depressão, né? Então, assim, infelizmente... Então, enche metade no dobro do tempo que entrou. Se você não tem esse treino, e muitas pessoas não têm, o que você pode fazer é o seguinte, olha, controla a saída do ar. Tenta fazer com que o ar saia sempre pelo nariz, pela boca, né? Inspira sempre pelo nariz, nunca pela boca, porque senão vai estufar a tua barriga e você vai sentir dor e vai interpretar como a coisa está piorando, né? Então, controla a saída do ar, o mais lento que conseguir, né? Então, se não está treinado no 2-1-4, que seria o ideal, faça isso, né? Segura o ar e solta o mais lentamente que você puder. Isso para situações agudas. É fantástico. E o engraçado é que a gente começa a bocejar. Porque relaxa. Porque relaxa. E é engraçado, quando às vezes eu tô tensa... Nossa, e tem hora que você sabe que você me ensinou bastante a me controlar, né? Quando o meu carrinho subia na montanha-russa, embicava para descer, eu falava pro Dr. Ciro, pro Dr. Oswaldo, que foi meu terapeuta também, eu falava, nossa, se eu não parar de falar, eu vou parar no último looping. Então eu tenho que respirar. Então é isso. Se você vai vendo que você vai se irritando e você começa a respirar, você relaxa e você muda o foco do que você estava sentindo, né? Outro fator que pode instigar, que pode, melhor, estimular esse sistema de resposta a ameaças é ficar muito tempo sem comer, né? As pessoas entram numa determinada rotina, porque assim, o nosso cérebro, ele tem mais ou menos 2-3% da nossa massa corporal total, mas ele consome 20% das nossas energias, né? 20%. E detalhe, sem nenhuma reserva. Se você fechar o pescoço de alguém, vai ficar sem ar e vai desmaiar no mínimo, né? Então, e a glicose é a mesma coisa. Então, o nosso cérebro não pode ficar sem glicose, ele não tem reserva. E para as pessoas, especialmente para as pessoas que têm transtorno emocional, a ficar sem comer pode ser um fator que gera crise assim, rindo. É muito fácil. A recomendação é sempre o seguinte, nunca ficar mais que 3 horas sem comer. Come qualquer coisinha. Come uma fruta seca, come uma banana. Eu como banana, adoro banana. Adoro. Eu acho que alguma vida passada, Cátia, deve ter sido macaco. Eu também adoro banana, você sabe? Amassadinha, com mel, pura, mas mais verde eu gosto. Não, é maravilhoso. E tem muita gente que não come, que acha que é banana. Banana é uma comida super nobre. Quem já e tem potássio, faz tão bem para a saúde. Tem tudo de bom, tudo de bom. Então não é como uma banana. Não é como uma banana entre o café da manhã e o almoço, uma banana entre o almoço e o jantar, né? Se der para amassar, tudo bem. Se não, come banana mesmo. Os caras que comem banana, né? No consultório eu tenho lá, na geladeirinha, eu guardo banana, né? Então, nunca ficar mais que 3 horas sem se alimentar, porque senão essa queda de glicose pode ser... complicada. É complicado, desencadear crise de ansiedade. Isso para ansiedade aguda. Agora, para a pressão crônica, coisa que, para a gente tentar provocar um crescimento pós-trauma, o que todas as pessoas que conseguiram transformar uma situação muito ruim em algo positivo têm em comum, é que elas contaram uma história para o seu cérebro. Normalmente, a gente promove isso pedindo para a pessoa escrever. Olha, eu estava em tal lugar, aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, depois aconteceu aquilo. Quer dizer, essa historinha, né, essa linha de tempo que você conta para o seu cérebro é o grande diferencial das pessoas que transformam alguma coisa ruim nas suas vidas em alguma coisa positiva. E é muito
fácil, né? Sim, de ser feita, né? E assim, é fundamental fazer isso. Tem uma pesquisa, Kátia, super interessante, bonitinha, lembrei agora. Foi uma das primeiras que foi feita. Foi com pessoas que passaram situações traumáticas, né? E pediram para escrever essa história. Como é esperado, o indivíduo teve que relembrar tudo e no primeiro momento ficou mal, né? Teve que relembrar tudo. Claro. E no segundo momento, por todos os critérios, melhorou pra caramba. E aí veio a malandragem dos pesquisadores. Chegou para a pessoa que não tinha trauma, não tinha nada, e falava, escreve aí uma situação difícil. Mas eu não tenho nada, inventava. Inventava. As pessoas inventavam e semanas depois, por todos os testes, a sua qualidade de vida tinha melhorado, o humor tinha melhorado, a qualidade de sono tinha melhorado. Porque assim, sempre que o cérebro ele vê que você está em controle da situação, e que, você não precisa ter controle no sentido de que você que está fazendo as coisas acontecerem. O senso de controle é o seguinte, olha, nessas circunstâncias só podia dar nisso. Então relaxa, não precisa entrar em alarme, não precisa entrar no sistema de resposta imediata, não precisa estar agindo, porque você está... O controle é isso, né? Na vida, eu gosto muito de comparar, Kátia, a figura de um surfista, né? Você não consegue brigar com as ondas da vida, você não consegue, mas consegue aprender a surfar. O controle, quando eu falo controle é isso, é aprender a surfar. Quer dizer, eu posso estar passando por um problema, mas eu tenho que aprender a hora certa de entrar nessa onda, a hora certa de sair dela tranquilamente, né? Sim, e aprender a flutuar nela, né? Sim, não se perder, não se desespera. Se você se desesperar em cima de uma prancha, vai cair. Vai ficar afogado, né? Ô, doutor, mas voltando aqui a um ponto, ainda dentro do assunto, né? É matemático esse tempo da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade, do luto coletivo, né? Esse momento de luto, é matemático? Quanto tempo dura? Quanto tempo dura uma crise, não é? Em algum momento da entrevista você falou, né, de uma tristeza profunda mesmo, se não passar, ela já vira alguma outra coisa. A gente pode afirmar um tempo ali de duração para cada um desses, variável, desses sintomas? Não, infelizmente não tem um tempo certo. Tem flutuação individual. Essa flutuação depende das minhas experiências anteriores, da minha reserva de sucessos enfrentando problemas no meu passado, de eu ter oportunidade de ter feito isso na minha vida, ter passado por dificuldades. O ditado popular, né, o que não me mata me deixa mais forte, é bem verdadeiro, se você souber aprender com a vida, né? E depende da genética de cada um. Existem pessoas que geneticamente já têm uma fragilidade. Depende de uma coisa nova que a gente está começando a estudar agora, que chama epigenética, né? O que é isso? Então, assim, é uma estimulação dos genes pelas circunstâncias. Isso foi bem estudado na Holanda. A Holanda, as pessoas não lembram, Kátia, mas eles sofreram horrores nas mãos dos nazistas. Sim, sim. E como a Holanda é bem isolada, era perfeito para os estudiosos, para os cientistas observarem, né? Então, foi visto que as mulheres que estavam grávidas, quando houve a invasão nazista, muitos filhos tiveram problemas, né? Já nasceram mais ansiosos. Mas o que surpreendeu foi que outras mulheres que engravidaram depois transmitiram alguma coisa, que hoje a gente sabe que é epigenética, para os netos. Então, os netos já nasciam hoje a gente sabe, com os receptores de cortisol do cérebro, é uma coisa bem técnica, mais sensíveis. Então, essas pessoas estavam, assim, praticamente condenadas a serem mais ansiosas, né? Isso porque a avó teve uma experiência muito difícil na juventude, e até mesmo não grávida. Então, assim, é como se fosse uma descarga de adrenalina. Na verdade, essa descarga de adrenalina acontece, mas acontecem mais coisas que modificam a química dentro da célula que envolve os genes. Não, sim, mas assim, quer dizer, vamos dizer, a minha avó era ansiosa. Quer dizer, a gente achava que ela era pilhada, hoje a gente sabe que ela era ansiosa. Então, quer dizer, eu sou assim também, eu sou controlada. Mas porque eu sei que eu tenho que fazer ginástica, eu tenho que gastar energia parada para mim vira ansiedade. Então eu consigo, hoje, depois de tanto tempo que eu aprendi, a saber quando eu estou precisando intensificar a atividade física e quando eu não estou, para chegar no meu limite de cansaço. Tem dia que eu tenho que estar cansada. A minha avó, sem querer, fazia isso. Ela abria laje, ela fazia jardim com enxada para descarregar essa energia. Isso também faz com que a gente comece a aprender a se enxergar e entender esse contexto familiar e pessoal mesmo, de como que a gente tem que arrumar uma forma de descarregar tudo isso?
Tem a dúvida. Existem pessoas que, por exemplo, se sentem melhor descarregando energia física. Na reação de luta e fuga, uma das ótimas reações que se faz é dar uma vazão física para isso, né? Física para isso. Como atividade física. Tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de fazer ginástica, ou sair arrumando a casa, né? Isso é bem legal. Tem outras pessoas que, por um outro tipo de temperamento, preferem, por exemplo, meditação, né? Então, ele se recupera exatamente ao contrário, né? Uma imobilidade total, relaxando sentado em cima de uma almofada, né? Contando o número de respirações. Então, assim, mais uma vez, não existe uma receita universal de tudo para todos. Na verdade, até levando para a minha área, que é medicina, né? A gente costuma, tem um aforismo, tem um ditado clássico em medicina, diz o seguinte: o bom médico trata de doenças. O ótimo médico, ele trata de pessoas que têm doenças. É verdade. Né? Eu não posso dizer que eu atingi esse nível de excelência, mas é uma meta, né? Você olhar para isso e falar, isso é o que eu quero ter. Sempre olhar para o meu paciente e entender que aquele universo é particular e eu que tenho que me adaptar às necessidades dele. E não ele que tem que entrar na minha caixinha, né? Eu tenho que achar o que é melhor para ele. Mas eu vou te dizer que, como sua paciente, eu posso dizer que você chegou nesse grau de excelência. Poxa, muito obrigado. Porque eu acho que, acima de tudo, você faz as pessoas compreenderem o que elas têm e o quanto que cada um vai ter que buscar o seu próprio caminho para resolver isso. Você pode ter uma ajuda, mas a decisão vai ter que ser minha e a escolha é minha, então é somente minha. Até uma vez você me apresentou um sistema de enneagrama, né? Que, explicando de uma forma simplista, aí você pode até complementar para mim, a gente pode dividir as pessoas em alguns grupos, não é isso, Ciro? Isso. Atualmente a coisa está mais sofisticada. Enneagrama é um teste que, se alguém quiser procurar, procure teste de Enneagrama gratuito. São 9 tipos, 9 tipos de personalidade. Existem vários outros tipos, né? Os gregos antigos colocavam lá no mural, né? É famoso, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Conheça você, porque sem você se conhecer, não vai rolar. As coisas vão ser muito difíceis. Então a gente lança a mão, hoje a gente tem vários instrumentos para isso, lança a mão de vários instrumentos que é para a pessoa conheça mais a si mesma, né? Essa é uma tipologia, existem diversas outras, eu uso muito atualmente, eu uso uma outra que é derivada do Jung, do Carl Jung, né? Que divide também o temperamento, e assim, algumas pessoas falam, mas isso não é reducionismo, não vai reduzir a pessoa a um carimbo, não, ela vai reduzir a um tipo, e esse tipo é o que ele tem, que a gente chama de humanidade compartilhada. Claro que em cima disso ele vai ter suas peculiaridades, suas individualidades, suas características que são somente dele. Mas os grandes traços de personalidade você consegue perceber. Por exemplo, nessa pandemia, costumam me perguntar, né, que pessoas estão resistindo mais e que pessoas estão resistindo menos ao isolamento. Não ao temor, ao isolamento. Com certeza os introvertidos resistem bem melhor. Por quê? Porque os introvertidos precisam de menos gente. É verdade. Os extrovertidos, como eles sentem necessidade do contato humano muito mais que os introvertidos, eles sofreram mais com o isolamento, né? Eu tenho muitos clientes introvertidos, e a gente costuma brincar, né? Introvertido nasceu preparado para isso. Já nasceu carimbado para aceitar isso, né? Nós temos várias tipologias humanas, né? O Enneagrama é são 9 tipos, existem algumas tipologias baseadas no Jung, né? E nessa tipologia, ele foi uma das primeiras descobertas que ele fez, ele dividiu as pessoas entre introvertidos e extrovertidos. E aí as pessoas me perguntam, né? Quem que está sofrendo mais com o isolamento, não com o medo, com o isolamento da pandemia? Os extrovertidos. Os extrovertidos querem mais contato social. Sim. Eles gostam de pessoas. Eles se energizam com as pessoas. A gente tem essa necessidade, né? De estar com pessoas falando, né? Tem que necessidade de pessoas estarem falando, estarem conversando. O tipo da pessoa que passa o dia inteiro falando um monte de coisa e à noite vai para uma festa conversar, né? Tipo nós dois assim, né? Oi? Tipo nós dois assim, né? Olha, você sabe que pouca gente sabe, vou falar uma confissão para você. Eu sou mega introvertido. Você é introvertido? Ninguém acredita. Porque assim, eu não tenho, introversão não tem nada a ver com timidez, eu não tenho nada disso, nada. Eu falei em congresso de 300, 500 pessoas, sem problema algum, mas eu me recupero sozinho.
Eu me recupero na quietude, na meditação. É mesmo? Eu agora com essa possibilidade de atendimento remoto, eu tenho passado boa parte do meu tempo no Guarujá. Eu tenho um apartamento no Guarujá. Sim, você fica lá sozinho? Sozinho. Eu não tenho essa paciência, não. Eu precisava falar. Mas o introvertido não consegue. Eu adoro. É coisa de introvertido tem dificuldade. Eu acordo em silêncio, né? Como minha banana, sempre a banana, né? E vou caminhar na praia um pouquinho antes do nascer do sol. Quietinho? Então eu vejo o nascer. Oi? E quietinho? Quieto, em silêncio, ouvindo uma musiquinha, sozinho. Aí eu ando mais ou menos 1h30, eu estou nas Túrias ali, vou até o Morro do Maluf, volto dentro da água, né? Chapinhando a água. Em silêncio, tranquilo, e aí que vai começar meu dia. Então, menino, fico lá sozinha. Mas você sabe que eu já sou o oposto. Às vezes eu acordo, isso é um negócio tão doido, e a minha mente não para, você sabe disso. Então, eu tô despertando, eu acordo já espreguiçando e com uma música na cabeça. Quando eu acordo, eu tô batucando, assim, ouvindo a música mental. Sim. Então, quer dizer, é a cabeça te acordando daquela forma que você curte, que é com música, porque, enfim, eu sou muito musical. Mas eu não fico com a minha cabeça vazia. Essa coisa de cabeça vazia, é até uma dúvida que as pessoas, como oriento muita gente para meditação, as pessoas falam assim, eu não consigo meditar porque eu não consigo esvaziar a minha cabeça. Não é isso. A cerne da meditação nunca foi esvaziar a cabeça, nunca foi deixar de pensar. A técnica da meditação é o seguinte, é a seguinte, o pensamento vem e você não se fixa a ele. Eu deixo passar. Deixa eu passar. Se você coloca ele ali do lado e fala, olha, agora eu estou contando minha respiração. Então, daqui a pouco eu converso com você, né? Agora eu vou me concentrar só em contar a respiração. Só isso. Né? Então, é como se você tivesse um copo de água com um pouco de barro, se você agita, você não enxerga direito. Se você deixa o copo quietinho, o barro... Aí você enxerga melhor. Você enxerga melhor. Mas, assim, não existe isso de ficar em silêncio, tá? Não, a meditação é para não pensar em nada. Isso não existe. Os pensamentos vêm, as sensações vêm, e você usa uma âncora que é, por exemplo, a sensação corporal ou a contagem da respiração, né? Para que isso não leve você. E, a partir disso, você começa a perceber que muitos dos seus pensamentos, eles são como isso, são as ondas, né? Que elas vêm e vão. E aí você aprende a surfar, você não se fixa. Todo mundo tem essa experiência, né, Kátia? Você tem um acontecimento, o fulano falou isso pra mim. Ele não devia... E você entra num looping de ficar pensando o que você devia ter falado. Eu nem penso mais nisso. Eu falo, deixa o cara, usar o dedo. Isso, né? esquece, né? Mas deixar pra lá requer que você, ou por experiência de vida, ou por prática de meditação, tenha consciência de que as coisas não são permanentes, de que aquilo muda, é só um pensamento. A gente costuma, quando eu peço para as pessoas compararem com o seguinte, você está assistindo um filme bacanudo, né? E aí você está lá, quase roendo unha, o personagem teu fantástico, está acontecendo alguma coisa, e você está e não sei o que tem, aí daqui a pouco alguém te cutuca, você fala, nossa, o que foi? Cara, é só um filme, isso aí não é real, você está se envolvendo. Realmente está na Terra. E às vezes a vida é isso, né? A gente precisa encarar meio como um filme, né? Vai passar, cara, isso é só um personagem. Tudo passa, né? Oi? Tudo passa mesmo, né? Passa. O ruim passa e o bom passa também. O ruim passa, o bom passa, aproveita o momento, vai tocando, né? Mas sem se envolver. Né? Então o estresse, essa coisa do estresse é muito desse envolvimento, né? De levar pro lado pessoal, que você não precisaria estar levando, né? Tem um princípio que a gente utiliza, é o seguinte, na vida você pode encarar as coisas ou como uma oportunidade de competir com os outros, ou como uma oportunidade de aprender também com os outros. Qual que é o ideal? Claro, o segundo, né? Se você entra numa competição... Primeiro, competição não tem fim, né, Kátia? Você já viu? Sempre vai ter alguém com mais dinheiro, mais bonito, mais... E sempre vai ter gente menos. É verdade. Então, esquece. Se você está na metade, já está bom. No 50% está legal, né? Pois é. E além disso, quando você se compara, você está colocando na mão dos outros a sua realização, a tua felicidade. Porque... são outras pessoas que estão te julgando, dizendo o que é ser bonito, o que é ser rico, o que é... Enfim, aí vai, né? E quando você não está aprendendo
com uma dificuldade, você olha e fala, não, eu estava aqui, agora eu estou aqui, olha, né? Então, assim, a minha sugestão é sempre o seguinte, as pessoas que querem desenvolver essa, vou chamar de virtude, né? Essa virtude de encarar a vida como um aprendizado, podem ganhar o hábito de toda noite se perguntar o seguinte, o que eu sei hoje que eu não sabia ontem? Sim. E parar para refletir um pouquinho sobre o dia que aconteceu, né? E aí, nesse momento, você vai usar a técnica que a gente falou agora há pouco, de contar uma historinha. Olha, isso levou a isso, levou a isso, levou a isso, e aconteceu isso. Então, assim, você já tranquiliza o seu cérebro que você está no controle. Então, assim, na verdade, controle não significa que você está na tua rédea, que nem um cavalo que vai para onde você quer. Controle é que você teve influência sobre os acontecimentos e aprendeu a surfar sobre os imprevistos e, muito mais que isso, aprendeu com os acontecimentos. Né? Aprendeu a se equilibrar, né? Tanto aprendeu a se equilibrar, como você conseguiu adquirir mais conhecimento, né? Sobre a coisa. As pessoas, o que é sabedoria? As pessoas chamam, uma pessoa sábia. O que é uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia é aquela que acumulou diversos desses conhecimentos e consegue aplicar para fim prático. Né? Então, ela passou por tantas circunstâncias que, quando você pergunta alguma coisa para ela, fala, olha, tem uma coisa mais ou menos por aqui, olha, eu acho que é por aqui. E normalmente é, né? Por quê? Porque essa pessoa se dedicou a aprender mesmo, não apenas a não cair, o que já é muito bom, mas a compreender, melhor dizendo, o que está se passando, né? Então, quando a pessoa conta essa historinha, olha, isso aconteceu por isso, que aconteceu por isso, e gerou isso, né? Nesse dia, né? Então, em função disso, hoje eu sei o que eu não sabia ontem, né? Todo mundo, se você parar para ver, todo dia, se você começar a fazer essa prática, o que eu sei hoje que eu não sabia ontem, todo dia você vai ver que aprendeu alguma coisa. É verdade, isso vai te estimulando também, né? E te tira de um estado de aflição diante da vida para um estado de curiosidade diante da vida. São dois sistemas do cérebro. Um sistema que a gente falou agora, que chama o sistema de resposta a ameaças, e outro sistema que chama o córtex pré-frontal, que fica bem aqui acima das sobrancelhas, na testa, né? Essa região aqui do cérebro, ela é muito curiosa, ela adora descoberta, adora brincadeira. Então, o interessante é você desativar o sistema de resposta a ameaças e ativar esse outro córtex pré-frontal. E como que eu posso fazer isso? Então, primeiro se acalmando, respirando, como a gente falou, né? Nos momentos agudos, e dando boas perguntas, né, para o cérebro, né? Por exemplo, o que eu sei hoje do que eu não sabia ontem, né? Ou, se eu tenho um desafio que eu tenho que ser feito, alguma coisa que eu tenho que encarar, que pequeno passo eu posso dar para resolver isso? O truque é esse, que pequeno passo, né? É uma frase clássica, né? Você consegue comer um elefante? Consegue, desde que seja os pedacinhos. Sim, vou comer ele todo de uma vez, né? Não vai conseguir. Então, assim, quando você faz uma pergunta e fala assim, com um pequeno passo, você está despertando a curiosidade desse cérebro. É como se você, para quem gosta de puzzle, de quebra-cabeça, se você oferecesse um quebra-cabeça e desse a primeira pecinha para ele começar, sabe? A gente começa com um cantinho, né? E aí ele vai, ele fica, nossa, que interessante. E aí ele usa os desafios da vida como uma brincadeira, né? Como é que eu posso, né, tá dando esse pequeno passo? Então, eu tenho, por exemplo, pacientes sedentários, que não gostam de fazer atividade, estão deprimidos ou muito ansiosos, enfim, tá, né? A pandemia parou tudo, bagunçou tudo. Eu falo assim, então, que pequeno passo você pode dar para fazer isso? Por exemplo, você assiste televisão? Assista. Você conseguiria andar parado no mesmo lugar, levantando a perna por 1 minuto? 1 minuto. 1 minutinho só. É pouco. É pouquíssimo. Então. Não, 1 minuto eu tiro de letra. 6 meses depois está fazendo 1 hora de esteira. E é verdade. Ou então pega um estímulo, né? Eu faço umas playlists com umas músicas, e é engraçado que eu fiquei meio condicionada, parece ratinho condicionado. Quando eu começo a ouvir as músicas, eu começo a aumentar a velocidade da esteira. E aí eu vou correndo e fazendo coreografia com os braços, com o ombro. Aí quem tá falando, essa mulher é louca. Mas é o estímulo que eu encontrei em mim de fazer isso, né? Eu mantenho o meu ritmo de caminhada pela praia, estou falando, eu chego a andar 1h30, 3 horas por dia dentro com água na canela. Tá? Isso é bom, porque já faz um exercício forte, né? Mas aí, então, eu tenho uma trilha também que eu coloco num desses gerenciadores de música aí, eu já tenho a trilha pronta e ela mantém o meu ritmo. Então.
Não, nunca eu vou ouvir música de fossa, né? Eu adoro, não, de fossa eu também não escuto, não. Eu adoro jazz e bossa nova, mas não é o Mas momento... não para andar, né? Não. É para relaxar, né? É momento de você se condicionar para... Vamos, né? Aí você entra no ritmo, né? É uma excelente sugestão a sua, Kátia. Eu faço isso. E cada um buscar um estímulo para si, né? Quer dizer, tem gente que gosta... Eu gosto de andar... Engraçado, eu não gosto de ficar muito tempo sozinha, mas de caminhar eu ponho umas músicas e ando de boa sozinha por também 2 horas, 3 horas, fico andando sem sentir. Mas eu preciso andar na rua. Se eu ando na esteira, se eu corro na esteira... Tudo bem, eu faço por obrigação, mas eu vejo que eu não relaxo totalmente. Eu gosto de ver passarinho, ver a árvore, passar a mão na árvore, sabe essas coisas meio assim? Porque isso para mim me relaxa, me complementa. É as pessoas buscarem isso, né, Ciro? Essa é a diferença do extrovertido. Qual a diferença do extrovertido e do introvertido? O extrovertido busca mais estímulos. E isso é desde a infância. Se você entrar num berçário, um chacoalhinho, né, você vai chacoalhando, você vai ter crianças que vão ficar lá dormindo, quietinhas, e vai ter crianças que vai tomar um susto. Né? Esses que tomam um susto vão ser os introvertidos, porque eles já desde o berço, meses de vida, eles não gostam de muito estímulo. Olha que legal. Enquanto a criança que já vai ser um extrovertido gosta de estímulo. Como você é uma extrovertida, você sempre vai gostar de estímulo. A minha sugestão para dentro de casa é botar uma tela de televisão de 3.000 polegadas, se puder, e coloca a imagem rodando para ter estímulo. Sim. A necessidade é ter estímulo. Então, se você tiver um estímulo visual mais o estímulo auditivo, tenta, depois você conta pra gente, tá? Mas isso é uma verdade, você sabe, porque a gente tem uma televisão do quarto, a gente deixa rodando umas fotos, umas imagens, não são de viagens nossas nem nada, que já veio até na própria televisão, por sinal. Então roda uma paisagem no verão, uma paisagem no inverno, e às vezes eu fico sentada ouvindo música, só vendo aquilo, que eu falo, nossa, que legal, esse lugar deve ser o Canadá, nossa, que legal, esse lugar deve ser, sei lá, Maceió, nossa, que legal, esse lugar não sei o quê. Porque vai estimulando a gente mesmo, né? A criatividade, aguçando a criatividade, né? É bem bacana. É estimular. Né? Tem pessoas que precisam desse tipo de estímulo. Eu moro eu e uma filha minha, de 20 anos, que faz marketing, né? E ela acabou um pouquinho antes da gente começar aqui. Ela teve que trabalhar, ela está num estágio novo, está toda empolgada, não sei o que tem, mas ela entrou, botou a cabeça aqui e falou, eu vou dar uma volta. E saiu, estou aqui no Itaim, aí aqui em São Paulo, né? Aí ela já saiu andando, porque ela precisa desse estímulo. Né? Então, é engraçado, né? Você, qual que você tem? Que estímulo você precisa? Eu fico quieto, eu ouço um pouco de música, ou eu vou meditar, né? Eu costumo muito me recuperar meditando. Então eu fico quieto, respirando, contando 10 minutinhos, já tenho bastante. Rapidinho, né? Anos. Muito. Não, essa coisa. Olha, o bom é inimigo do ótimo. Se você fala, não, tem que meditar 20, 40 minutos 2 vezes por dia. Não vai rolar. Mas aí vira maçante, né? Então, e vai desanimar e muita gente não vai fazer. Tem muita gente que gosta, tudo bem, tá ótimo. Para quem gosta, desanimando com isso, aprende a fazer menos tempo. E mesmo durante o dia, você pode fazer algumas atividades em que você dê plena atenção. Eu faço isso durante a minha consulta. Então, por exemplo, eu estou lá envolvido, eu estou no computador, olhando, pensando o que eu vou prescrever, e o paciente me faz uma pergunta. Eu imediatamente largo o que eu estou fazendo e dou total atenção naquele período de tempo para o meu paciente, né? Mas assim, é total, tá? Da mesma maneira que eu dou atenção para a minha respiração quando eu estou meditando. Né? Isso é mindfulness. Isso é treinamento. É só treino, não é... Então você não abre telas mentais paralelas e vai alimentando todas elas? Não, nenhuma. É só o meu paciente que existe naquele momento. Eu fecho nele, né? E depois eu volto. Até porque a gente, essa coisa de muita atividade ao mesmo tempo, isso não existe, viu, Cátia? O nosso cérebro não consegue fazer 7, 4 coisas ao mesmo tempo. Mas eu consigo. Não consegue. Não, 7, 4 é muita coisa. Faz uma coisa, depois ele faz outra coisa, depois ele faz outra coisa, e aí ele volta, né? As pessoas que usam muito disso, a produtividade cai em 40%. É mesmo? Já tem trabalho, não tem papo, tá? Não tem papo. Então, assim, você vai fazer... Por isso que a gente sugere para muitas pessoas, mesmo dentro da pandemia, porque, assim, durante a pandemia, os nossos sistemas os nossos algoritmos, né, a nossa rotina foi tremendamente alterada. E a região do cérebro que cuida da nossa rotina, né, que chama núcleos da base, ela ficou confusa. Então, a menos que você informe qual é a rotina, não vai saber. É mais ou menos como você trocar de computador, começar a olhar lá o teu gerenciador de e-mail
E você tem que colocar de novo, ó, isso é spam, isso é social, isso é não sei o quê, isso é social, enfim, você tem que informar o que é bom, o que não é para você. Com a pandemia, o gerenciador de e-mail no nosso cérebro ficou confuso. Então ele já não sabe mais do que é spam, o que não é, ele está confuso. Está perdido. Está perdido. Você pode observar que, principalmente no início, e muita gente ainda hoje, fica perdido, termina o dia que nem barata tonta, e não fez nada. Porque a rotina automática do cérebro não consegue. Então, assim, a minha sugestão é, primeiro, use a sua memória operativa, que a gente chama, né? De maneira sábia, né? Você tem que lembrar duas coisas. A primeira, escrever o que você tem que fazer. A segunda, lembrar de ler o que você tem que fazer. Só isso. Né? Só isso. É simples, se você for ver, não é? É muito simples, na verdade. É muito simples. Né? É muito simples. Quando você for fazer, reúna em blocos similares. Por exemplo, eu vou ter que eu estava escrevendo algum texto. Hoje, eu tive que dedicar um tempo. Então, eu dediquei um bloco do meu tempo para escrever, que eu tinha que escrever. Nesse período, eu não vi celular, eu não vi e-mail, eu não falei com ninguém, eu me concentrei nisso. Tá certo. Aí acabou. Agora eu vou fazer não sei o que tem. Então, dividir aquilo que você tem que fazer em blocos de preferência semelhantes. Sempre que possível, peça para não te interromper, né? Porque cada vez que... Isso depende. Extrovertidos têm mais facilidade em voltar, eles gostam mais de estímulos. Os introvertidos... eles chegam a levar 7 minutos para voltar ao estado original. Imagina ser parado numa hora 5 vezes. Não, né? Introvertidos deveriam pendurar uma placa assim na porta. Piedade, não me interrompa, Kátia. Mas você sabe que eu sou extrovertida, mas quando é um assunto que eu não gosto, eu tenho que ficar me cobrando, ficar atenta. Se passa alguma borboleta do meu lado, eu já desvio a atenção. Então eu faço isso, eu tiro o celular de perto. Eu não ponho música, não ponho nada. Eu sento no lugar, não muito confortável, para eu prestar atenção no que eu tenho que fazer, porque é chato. Claro que é chato. Então, quer dizer, se você ficar jogada, se você ficar relaxadão, é só num assunto que eu gosto. No que eu não gosto, eu tenho que estar desconfortável, porque aí eu foco naquilo que eu tenho que focar. E as pessoas dizem assim, o melhor é começar com um chato. Eu acho. Você não acha? E eu acho. Você acha também isso, não? Eu acho. Eu começo pelo mais chato. O que eu tenho de mais chato para fazer nessa semana? É isso. É amanhã. É a primeira coisa que eu vou fazer amanhã de manhã. Aí minha semana é uma maravilha. Porque senão, o teu sistema de resposta a ameaças, de novo, ele fica te lembrando. Amanhã você tem aquela chatice. Você não fez, hein? Vai atrasar, hein? Você não acha melhor desmarcar? Inventar desculpa. Você não acha melhor não fazer? Inventa uma desculpa, cara. Não vai te levar nada mesmo. Pra que isso? É verdade, Kátia. Então, assim, não dá. Mete a bronca. Faz, né? Uma vez perguntaram eu tenho um paciente que ele é escritor, né? E a gente estava conversando porque ele está numa crise de inspiração. Não sai. Ele sempre... Travou, né? Travou. Então, eu estava explicando para ele, né? O que a gente sabe de neurociência, sabe sobre o cérebro, é o seguinte, normalmente essa crise não é de não conseguir escrever, é de não conseguir escrever na qualidade que ele acha que deveria. Sim. Então, assim, começa. Mesmo que saia mal feito, não tem problema. E depois deslancha, né? Mesmo que não deslanche. O que interessa é botar o barco para correr, dar o primeiro passo, e normalmente depois a coisa começa a ir melhor, né? Mas se você ficar esperando de inspiração para escrever, é o contrário, né? Um pesquisador famoso, James Williams, né, no início do século passado, ele afirmou o seguinte, né? Nós não sorrimos porque nós estamos felizes. Nós ficamos felizes porque nós sorrimos. É o estímulo. É verdade. Isso. Gera o estímulo. Né? Gera o estímulo, né? Chekhov, o escritor russo aí, famosão, né? Uma vez perguntaram para ele qual é o segredo de você escrever, né? Conseguir escrever tanto, escrever tão bem. Ele falou, quer saber? Eu sento na cadeira e só levanto quando eu termino. Pronto. Ótimo, melhor que esse. Né? Entendeu? Acabou. Olha, como sempre, amei o nosso papo. Você que está ouvindo a gente, curtiu bastante, siga o Ciro Massi nas redes sociais. Ali ele tem, gente, várias dicas, vários momentos tão especiais para a gente. Sabe aquele momento reflexão?
o que eu quero fazer, onde eu me coloco nesse sentido. Então, todo dia tem ali uma postagem que vai te estimular ou vai te também estimular no movimento ou em você se olhar para dentro de você e você tentar se entender um pouco. É só colocar @Ciro Massi, o Ciro CYRO, Ciro Massi, o Massi MASCI. E aí você vai ter lá ótimas dicas. Um grande beijo, obrigada, Ciro. Como sempre foi maravilhoso, viu? Muita saúde a todos, Cátia. Um Obrigado, grande beijo, doutor. muita saúde para você e para o Rodrigo, principalmente, né? Obrigada a todos nós, viu? Um grande beijo.